Bom dia, bom dia! Ai, meu Deus. Domingo. Hoje é domingo. Vamos pra cima. Começamos aí mais um dia maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos nesse desafio diário aqui. Seja muito bem-vinda. E vamos pra cima. Todos os dias nós estamos aqui compartilhando um pouco sobre o reino, aprendendo características, né, para que nós possamos crescer cada vez mais. E estamos na série Jesus, então estamos falando um pouco sobre Jesus e como nós podemos aprender com ele, como nós podemos crescer ali com ele. E eu gostaria de ler com vocês um versículo que está lá, uma passagem que está lá em João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Eu vou ler aqui. Entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo achegava-se ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na a ficar de pé no meio de todos. E disseram a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que dizes a este respeito? Eles falaram assim para prová-lo e terem alguma coisa do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se nada tivesse ouvido. Porque insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado só, e a mulher ficou em pé onde estava. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse a ela: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus: Nem eu te condeno. Podes ir e não peques mais. Essa é uma das passagens mais interessantes que eu acho na Bíblia, porque ela ensina muito sobre um comportamento que nós devemos ter, tá? Nós, seres humanos, temos uma facilidade incrível, muito grande mesmo, de julgar as pessoas. Às vezes a gente não conhece aquelas pessoas, a gente não sabe o que aconteceu com ela, a gente não sabe porque ela está se posicionando daquela forma, porque ela agiu daquela maneira, mas mesmo assim nós temos aquele dedo acusador olhando para aquela pessoa, acusando ela e fazendo com que ela até se sinta mal. Às vezes isso é pela frente, né? E pior ainda, às vezes é por trás. Existem pessoas que elas acusam ali umas às outras, né? De ficar falando dela, de ficar julgando ela, e aí quando tá na frente dela, fica com um comportamento diferente, né? Fica agindo com a tal famosa falsidade, né? E Jesus, ele nos ensina que cada um de nós precisamos perdoar as outras pessoas e também não julgar, porque nós também temos pecado. Quando ele fala assim, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Por que ninguém atirou a pedra? Porque todo mundo tem pecado. Não existe uma diferença de pecadinho, pecadão. Só porque uma era adúltera, outro poderia ter mentido, outro poderia ter roubado, outro poderia ter feito alguma coisa outra errada, mas todo mundo teve consciência de que todos eles tinham feito alguma coisa para poder também serem pecados, né? Serem pecadores também. E por cada um de nós sermos pecadores, não
temos o direito de julgar ninguém, não temos o direito de acusar ninguém, porque quem pode fazer isso, né, quem nos dá ali a libertação, o livramento do pecado é somente o Senhor Jesus e ninguém mais, né? E às vezes a gente se esquece disso e age com a força do nosso próprio braço, age com a força de que nós temos o poder de acusar aquela pessoa, de apontar o dedo para ela, e isso acaba impactando diretamente na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Hoje, por mais que tenha muitas pessoas ali dentro da igreja, essas pessoas, eu costumo falar que a igreja está cheia de pessoas doentes mesmo, achando que a vida dela está tudo bem, quando na verdade não está. Então, quando a pessoa para a sua vida para poder julgar ali a outra, para poder apontar o dedo para a outra, para poder, sabe, olhar para a vida da outra e esquecer da sua própria vida, esquecer daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela começou ali a fazer. Então, o que que isso mostra? O que que isso ensina, né? Que isso fala que a pessoa tem duas caras, né? Como dizem as outras pessoas. Se na frente de alguém você é de uma forma e por trás você é outra, você tem duas caras. E Jesus, ele nos ensina a perdoar as outras pessoas, a não acusar as outras pessoas. Mas esse é um desafio muito grande, porque nós preferimos olhar para os outros do que para nós mesmos. E isso é muito comum, principalmente dentro da igreja, fora dela, em todos os lugares. É mais fácil a pessoa ir lá, acusar, olhar para ela, condenar aquela pessoa, do que especificamente ajudar, do que levantar a mão, do que dar a mão, né, para poder ela ali ajudar ela, de poder fazer algo para aquela realidade ser mudada, alterada. Mas não, o nosso papel às vezes é, sabe, ficar julgando, condenando, quando na verdade nós não temos nenhum poder sobre isso. Nós somos todos pecadores e não há diferença nem tamanho de pecado. O nosso papel tem que ser perdoar uns aos outros, ensinar sobre Jesus. Se o próprio Jesus não condenou aquela mulher, se o próprio Jesus, com toda a sua bondade, né, com todas as suas características, não levantou o dedo para aquela mulher, quem somos nós para levantarmos o dedo contra uns aos outros, né? Quem somos nós para julgar outras pessoas, achando que nós somos melhores do que todos? Nós não somos ninguém, né? Assim, se não fosse pelo Senhor Jesus, acho que nós nem estaríamos aqui. E é necessário para que nós venhamos aprender a ser mais parecido com Ele, nós venhamos aprender a ter as características dele. E uma dessas características que Ele tem é justamente não julgar as outras pessoas. Não, sabe, ficar apontando o dedo. Por mais errado que aquela pessoa seja, o Senhor Jesus é que pode julgá-la, que pode ali purificá-la, perdoá-la. Mas nós não temos nenhum direito de fazer isso. De dizer assim, fulano de tal é isso, é aquilo. Nós não temos esse direito. Somente o Senhor Jesus, porque Ele não tem pecado, né? Ele fala aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de fazer isso, porque todos já tinham pecado. Por mais que fosse um teste ali, né, para Jesus, isso nos ensina muito mesmo sobre como lidar com as outras pessoas. Michele, mas fulano de tal me magoou, me machucou, eu não quero mais falar com ele, eu não quero mais me relacionar com ele. Você pode até não se relacionar, mas é necessário perdoar. O perdão é um dom divino, o perdão liberta, o perdão tira essa prisão que todos temos, que a maioria das pessoas, né, tem na alma, de que fica guardando aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor. E o perdão, ele liberta isso, ele cura isso, né? Temos uma geração de pessoas magoadas, rancorosas, e o rancor, ele armazena coisas ruins na sua vida, no seu coração, e você acaba impedindo de receber outras coisas do Senhor, porque simplesmente não tem ali, não consegue liberar perdão. Michele, o que tudo isso tem a ver com o meu crescimento, com a minha vida, com a minha realização profissional? Nós, quando aprendemos a nos relacionar com as pessoas, nós entendemos que precisamos de outras pessoas para poder crescer. Sozinho, né? Tem um famoso ditado que diz que sozinho a gente não consegue, a gente pode até
conseguir chegar rápido, mas com alguém nós conseguimos ir mais longe. Então, se você não conseguir se relacionar bem com as outras pessoas, infelizmente você não vai conseguir ir tão longe. Porque nós precisamos desse tipo de relacionamento, nós precisamos estar com outras pessoas, precisamos crescer ali com outras pessoas, para que a nossa vida seja transformada e a vida de outras pessoas também. Para que nós possamos chegar a lugares que nunca imaginamos. Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Ah, Michele, mas fulano de tal me feriu, me machucou. O seu papel é perdoar essa pessoa. E se for num nível que realmente você não consiga mais falar, né, olhar pra cara dela, fala isso pra ela. Ah, eu não tenho coragem, mas deveria. Né? A gente precisa parar de ser pessoas que ficam escondendo esse tipo de sentimento, achando que tá tudo bem. Achando que às vezes a gente fica magoado com uma pessoa que ela nem sabe dessa mágoa, que ela nem sabe que você se sente assim. Às vezes a gente fica com vergonha de compartilhar esse tipo de sentimentos, quando na verdade é isso que faz esse sentimento ir embora. Quando você confessa ele, quando você assume ele. Né? Então, o nosso papel é fazer realmente, não fazer o papel de não julgar as outras pessoas, de aceitar elas como elas são, de perdoá-las quando nos machucarem, mas principalmente de se posicionar de forma diferente com as outras pessoas. Parar de ter esse dedo acusador, esse dedo apontador. Ah, eu sou melhor do que o outro, fulano de tal não merece isso. E você merece? Será que se merece mesmo? Não, nenhum de nós merecemos o que Jesus fez, mas mesmo assim Ele nos ama. Nenhum de nós merecemos todas as escolhas, tudo aquilo que Jesus abriu mão. Ele abriu mão da sua glória e de tudo que Ele tem para assumir aqui o papel de servo, de cordeiro, para morrer por mim e por você. Então, nós também não merecemos isso, mas mesmo assim Ele fez. Mesmo assim Ele nos ama. E o nosso papel é ser como Ele, é aprender com Ele, sabe, perdoar como Ele perdoou, é amar como Ele amou. É claro que nós não precisamos mais morrer por toda a humanidade, mas nós precisamos nos dedicar para ser uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor sabe se relacionar com outras pessoas. Então é isso que a gente precisa aprender no dia de hoje, tá bom? Feche teus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado pelo teu favor, pelo teu amor e por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado e que o teu poder venha a se manifestar em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo reflexivo. E pense aí sobre as pessoas que você acabou julgando que não deveria, mas que você pode pedir perdão a elas, tá bom? Um beijo no seu coração e amanhã estaremos juntos às 6h27. Beijão!